Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Hoje continuaremos nossa série sobre cinética química, estudando o mecanismo de reações. Estamos acostumados a representar reações químicas de forma simples e direta. Reagentes geram produtos. Porém, há muitos eventos que acontecem no meio do caminho, podendo inclusive levar à formação de intermediários que não estão representados na equação global. O mecanismo de uma reação é justamente essa sequência de etapas. Conhecê-lo é importante, porque ele nos permite controlar melhor a reação. Porém, decifrar o mecanismo pode ser tarefa muito difícil. Frequentemente, requer experimentos sofisticados para detectar a formação de intermediários que possuem um tempo de vida curtíssimo. Muitos mecanismos de reação ainda não são completamente compreendidos, e este é um tema atual de pesquisa em química. Algumas reações são de fato mais simples e diretas, são as chamadas reações elementares. Nelas, moléculas de reagentes se chocam e geram produtos numa única etapa. Um bom exemplo é a reação entre óxido nítrico e ozônio. O óxido nítrico é um gás poluente produzido por motores a combustão. Quando ele atinge a estratosfera, pode danificar a camada de ozônio. Por isso, foram feitos estudos em laboratório para determinar a velocidade dessa reação. Lembremos da lei de velocidades, vista na aula anterior. K é a constante de velocidade, e os expoentes m e n são as ordens de reação. Os estudos concluíram que essa reação é de primeira ordem em relação a ambos os reagentes. Repare que, nesse caso, m e n são idênticos aos coeficientes estequiométricos. Note que, ao dobrarmos a concentração de NO, a probabilidade de haver um choque efetivo duplica também. Se duplicássemos a concentração de O3, o mesmo efeito aconteceria. Consequentemente, a reação é de primeira ordem para ambos os reagentes. Sempre que uma reação for elementar, as ordens de reação coincidirão com os coeficientes estequiométricos. Vejamos agora esta outra reação, cuja velocidade também foi estudada em laboratório. Sabe-se que ela é de primeira ordem para ambos os reagentes. Agora, as ordens de reação não coincidem mais com os coeficientes estequiométricos. Esta não é uma reação elementar, e sim uma reação que acontece em etapas. Na primeira etapa, uma molécula de NO2 choca-se com uma de F2, produzindo uma de FNO2 e um átomo isolado de flúor. Este átomo está com o octeto incompleto, por isso ele terá um tempo de vida curtíssimo. Ele reagirá assim que encontrar outra molécula pela frente. Na etapa seguinte, o átomo de flúor encontra outra molécula de NO2, formando FNO2 outra vez. Note que, se somarmos as etapas 1 e 2, chegaremos à equação global. O átomo isolado de flúor não aparece na equação global porque ele é apenas um intermediário. Ele é gerado numa etapa e consumido na próxima. Mas por que as ordens de reação e os coeficientes estequiométricos não coincidem mais? Olhe novamente para a reação. A reação global não é elementar, mas cada uma das etapas, isoladamente, pode ser considerada elementar, pois depende de um único encontro direto. Para cada etapa elementar, podemos usar os coeficientes estequiométricos para escrever a lei de velocidade. Cuidado! Isso só vale para as etapas elementares, não para a reação global. Sempre que uma reação global for composta por etapas, a velocidade global será igual à velocidade da etapa mais lenta. Para entender isso melhor, considere a seguinte analogia. Você e um amigo se reúnem para fazer brigadeiros para vender. Enquanto você modela os brigadeiros, seu amigo os embala. Digamos que você consiga modelar 5 brigadeiros por minuto,
mas seu amigo consiga embalar 10. Quem determinará a velocidade de produção? Está claro que, por mais rápido que seja seu amigo, ele não conseguirá embalar mais brigadeiros do que aqueles que você consegue modelar. Para as reações químicas, vale o mesmo princípio. Nessa reação, a etapa mais lenta é a primeira, por isso é ela quem determinará a velocidade global. Isso explica por que a reação global é de ordem 1 em relação a ambos os reagentes. Note que, embora a reação não seja elementar, ela ainda é relativamente simples. Acontece em apenas 2 etapas, a etapa mais lenta tem exatamente os mesmos reagentes que a equação global, e as ordens de reação são números inteiros. Nem sempre uma reação terá essas características. Considere a reação global de combustão do etanol. Agora, compare-a a um de seus mecanismos propostos. Reações de combustão possuem inúmeras etapas e estão entre as mais complexas. As etapas determinantes da velocidade podem partir de intermediários que nem aparecem na equação global. Em casos complicados como esse, as ordens de reação podem ter valores fracionários ou até negativos. É muito difícil determiná-las teoricamente. Na maioria dos casos, elas são determinadas empiricamente através de experimentos no laboratório. Aqui, também podemos redefinir o que é mecanismo de reação. Determinar o mecanismo significa descobrir quais as etapas elementares que compõem a reação global. Classificamos uma etapa elementar em função do número de moléculas de reagente envolvidas. É unimolecular quando envolve apenas uma. Pode ser o caso de um reagente que sofre uma quebra, formando 2 produtos. É bimolecular quando envolve o encontro entre 2 moléculas, que podem ser iguais ou diferentes. Observe a reação global de decomposição do ozônio ao oxigênio. Ela envolve uma primeira etapa unimolecular, seguida de uma bimolecular. Para cada etapa elementar, podemos escrever a lei de velocidade usando os coeficientes estequiométricos como ordens de reação. Atenção! Isso só vale para as etapas elementares, não vale para a reação global. Cada etapa é uma reação diferente, por isso possui uma constante de velocidade própria. Como já vimos, a etapa mais lenta determinará a velocidade da reação global. Também podemos ter reações trimoleculares, mas elas são raras. Uma etapa trimolecular requer a colisão simultânea de 3 moléculas no mesmo local. A probabilidade de que isso aconteça é muito baixa. É claro que poderíamos imaginar a seguinte situação. A colide com B, formando o intermediário AB, que então continua viajando até colidir com C. Porém, isso não é uma reação trimolecular, pois envolveu 2 etapas. Estamos chegando ao final desta aula. É importante que você tenha compreendido como o mecanismo de reação se reflete nas leis de velocidade. Essa tabela mostra alguns exemplos. Pause o vídeo e procure compreendê-la. Na próxima aula, retomaremos a questão dos mecanismos e mostraremos como podemos controlar a velocidade das reações, tornando-as mais eficientes. Até lá!